o mesmo texto praticamente da semana passada. Eu quero que você abra em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Só que do versículo 1 até o versículo 10, nós temos o relato da mentira de Ananias e Safira, não é verdade? Eles venderam uma propriedade, disseram que pegaram o dinheiro todo e deram para a obra de Deus, porque tinha muita gente fazendo isso. Eles quiseram aparecer, eles quiseram publicidade, e aí a mentira deles gerou uma hipocrisia tão grande no coração deles, que Deus, numa demonstração de lição para toda a igreja, fez com que Ananias, ao mentir para os apóstolos, morresse. A mulher dele chegou, mentiu também e morreu. Não é que você vai ver todo mundo que não dá para Deus o que é de Deus, morrendo, porque Deus é tão misericordioso que se isso acontecesse hoje, meu Deus do céu, o que seria, né? Não ia ter cemitério no Rio de Janeiro o suficiente. Mas, meus amados irmãos, fica uma lição de que Deus se agrada da nossa honestidade. Você é servo de Deus, você tem que ver como servo de Deus. Ninguém era obrigado a dar nada, ninguém era obrigado. Agora falou que deu e não estava dando, e mentiu para a igreja inteira. E não mentiu para Josué, não, mentiu para os apóstolos, mentiu para Pedro, mentiu para João, mentiu para Tiago, mentiu para André. Você vê que quando a pessoa não tem noção de hierarquia, de autoridade espiritual, pode ser Jesus que ela mente. Aí ele não respeitou o que o pastor Josué não merece. Não, ele não respeita a autoridade espiritual, por isso que ele não me respeitou. Por isso, se fosse Jesus, também não respeitava não, é isso. Agora, meus queridos, do versículo 1 até o versículo 11, nós temos esse relato. Agora eu quero ler a partir do versículo 11 com você até o 17, porque no mesmo texto, nós temos um outro relato, e eu quero fazer um paralelo dos dois relatos hoje, porque eu acho que tem uma grande lição para a gente aqui. Versículo 11: e grande temor apoderou-se de toda a igreja, e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, vamos orar de novo? Deus, revela uma palavra profética para cada vida aqui, é o nosso pedido. Deus, me esvazia agora de mim mesmo e me enche com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Queridos, hipocrisia, mentira, farsa, dissimulação. Ananias e Safira não são obrigados, mas dizem que fazem o que não fazem. Mentem a igreja, morrem. E no versículo 11, nós lemos algo muito forte. Nós lemos assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja, e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Do verso 1 até o verso 11, nós temos um relato de gente que conhece a igreja, de gente que frequenta culto, de gente que é amigo dos apóstolos, de gente que tenha funções na igreja, mas que estava caminhando para a morte e não sabia. Gente que estava com o coração vazio e não sabia.
Gente foi caminhando para a igreja, chegou lá, ouviu uma pergunta de Pedro: vem cá, vocês deram tudo? Demos, morre. Chegou a mulher 3 horas depois: vocês deram tudo? Vocês falaram que deram tudo, vocês deram tudo, demos tudo, morreu também. Eles estavam caminhando para a morte e não tinham noção. Agora o Espírito Santo estava na igreja, sim ou não? Eles frequentavam uma igreja onde o Espírito Santo estava, sim ou não? Eles frequentavam uma igreja onde havia poder de Deus, sim ou não? Eles frequentavam uma igreja onde os líderes eram homens cheios do Espírito Santo, sim ou não? Ou seja, a igreja tinha tudo. A igreja tinha o Espírito Santo, a igreja tinha líderes cheios do Espírito Santo, a igreja era uma igreja séria, uma igreja dominada por Deus, mas eles estavam no caminho de morte. Aí no versículo 11, depois que eles morrem, diz o texto, que eles ficaram todos com temor, assustados. Que é isso? De alguma maneira Deus falou assim: ei, pare para pensar, em que caminho você está, hein? E na minha leitura desse texto, a partir do verso 12, ele começa agora a relatar como era a igreja que não estava no caminho de morte. O Espírito Santo estava na igreja, mas mesmo assim alguns estavam no caminho de morte. Agora, a partir do versículo 12, começa a mostrar qual era o caminho daqueles que não estavam no caminho de morte. E aí, querido, isso é muito sério. Porque hoje o Senhor quer perguntar para a gente: em que caminho que você está? Se você olhar que você deu uma oferta no altar, Ananias e Safira também deram. Se você olhar que você frequenta a igreja, Ananias e Safira também frequentavam. Se você olhar que você tem uma boa amizade na igreja, Ananias e Safira eram populares, eram conhecidos pelo nome, pela liderança apostólica, e não tinha pouca gente não. Só no dia que Pedro pregou, já se converteram quanto? 3.000 pessoas. A igreja era uma igreja grande, enorme, mas eles eram conhecidos pelo nome, pelos apóstolos. Meu amado irmão, como vivia quem tinha o Espírito Santo de verdade? Como vivia quem estava aliançado com o Espírito Santo de verdade? É essa pergunta que nós temos que responder hoje. Afinal de contas, no versículo 32, tem uma frase interessante. Abra sua Bíblia aí. No versículo 32, nós lemos: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu, o quê? Aos que lhe... Opa! O versículo 32 vai dizer: nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ser da igreja não significa que o Espírito Santo está concedido sobre a sua vida. Participar desse culto não faz de você alguém dominado pelo Espírito Santo. Frequentar as células da igreja não faz de você alguém dominado pela influência e pelo domínio e pela preponderância e pela presidência do Espírito Santo. Pare de se iludir. É possível que tenhamos alguns Ananias e Safira, ou alguns quase Ananias, ou quase Safira, ou alguns muito perto de Ananias e Safira, ou alguns assim um pouco distantes, mas se continuarem no caminho que estão, você está indo para um caminho de Ananias e Safira. Por isso hoje, queridos, nós precisamos entender que os obedientes ao Espírito Santo é que podem dizer que Deus lhes outorgou o Espírito Santo. Qual é a sua obediência ao Espírito Santo hoje? Pastor, obedeça ao Espírito Santo. Pastor, eu dou uma oferta na igreja. Pastor, eu ajudo umas pessoas lá que precisam. Pastor, eu venho no culto de vez em quando aqui. Quando não dá, eu assisto pela internet. Pastor, eu obedeço ao Espírito Santo. Será que é isso que nesse texto, em que mostra quem não estava e quem estava, será que é isso que o Espírito Santo requer de você? Será que é só isso? Será que o texto diz que o Espírito Santo requer algo a mais? É o que nós vamos revelar agora. É o que nós vamos ver agora.
como vivia quem tinha o Espírito Santo verdadeiramente, nesse texto que mostra quem não vive e quem vive, quem pensa que vive, mas não vive, e quem pensa que vive, vive. Primeira coisa, como vivia quem tinha o Espírito Santo verdadeiramente? Primeiro, não era incomum ver sinais e maravilhas no dia a dia deles. Não era incomum. Olha o versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Muitos. Não fala assim, de vez em quando tinha um milagre. Não fala assim, algumas vezes, no dia de uma festa, num dia especial, acontecia por acaso, não. Muitos, a lot of, muitos sinais e maravilhas, assim, começa a contar sinal e maravilha, não para mais. Quando começa um papo de milagre, vai, da noite inteira. Meus amados irmãos, em Mateus 22, 29, nós lemos, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos 4 tipos de crente: o que não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. O que conhece a Escritura, porque ele fez escola bíblica dominical, ele fez escola ministerial aqui na igreja, ele fez seminário, ele só não conhece o poder de Deus, ele só não conhece a influência daquilo que ele aprendeu, ele só não vive aquilo que ele estudou, ele só não se apaixonou por aquilo que lhe ensinaram. Mas nós temos um terceiro tipo de crente, é aquele que conhece o poder de Deus, mas não conhece as Escrituras. Pastor, conhece o poder de Deus? Conhece, porque ele foi alvo de um milagre. Ele tinha um câncer, ele não fez nada, alguém foi lá e curou ele. Ele tinha uma infecção generalizada, ele estava dormindo, oraram por ele e Deus curou de maneira milagrosa. Ele teve uma parada cardíaca, ficou 10 minutos parado lá, começaram a preencher o laudo dele, e de repente a maquininha, pi, 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 e ele voltou. Ele conhece, ele é a prova viva. Deus fez por amor, por carinho, deu para ele o poder, fez um poder na vida dele, mas ele não conhece as Escrituras, ele não conhece a paixão pela palavra que sustenta o poder. Poder sem palavra é distorção, poder sem palavra é vaidade, poder sem palavra é manipulação, poder sem palavra é experiencialismo. Mas tem gente que conhece a palavra, conhece as Escrituras e o poder de Deus. É esse o alvo de Deus para a gente. Ah, pastor, tinha muito sinal e maravilha, né, pastor? Era demais não, é demais. Tudo que aconteceu naquele tempo tem que acontecer hoje. Qualquer milagre daquela época pode acontecer hoje. Qualquer situação daquela época tem que acontecer hoje. É hoje que Deus quer que nós oremos, e que os aleijados levantem, e que os abatidos se levantem, e que a depressão vá embora numa oração, e que a manifestação da glória de Deus tome uma casa, e uma família podre seja curada. É hoje que Deus quer que você bote a mão sobre o câncer de alguém, e fale assim, murcha, Senhor, e aquilo murcha na sua mão. É hoje que Deus quer que você vá a um lugar e traga uma palavra no meio de um monte de drogado, e depois da sua palavra, todo mundo é restaurado, transformado, e daqueles homens abatidos, entregues às drogas, saiam dali pastores e missionários, para impactar o mundo, fruto da tua palavra. É hoje que os sinais e maravilhas têm que acontecer. Não é para aquela época, não é para aquele tempo. Aquela unção apostólica, eu concordo, aquela unção de Pedro, de Paulo, de João, tal, é única, aquela eu acredito, aquela. Mas tem uma unção de sinais e maravilhas para a nossa igreja hoje, do mesmo jeito. Irmãos, a gente tem domingo após domingo aqui relatado milagres aqui na igreja, relatado milagres
coisas impressionantes, fruto da oração de um povo, fruto de uma oração de conquista, fruto de uma oração que luta, de uma oração que não se entrega, de uma oração de guerra, dizendo: Deus, não abro mão, Deus, não abro mão, Deus, eu quero, Deus, por favor, eu creio em Ti, Deus, eu creio em Deus, faz Deus, faz Deus. E Deus fala assim: ele quer mesmo, hein? Vai querer assim, hein? Ah, pastor, mas não pode agir assim com Deus, não pode não? Jacó nos deu a lição de como é que lida com Deus. E quando eu luto desse jeito, é sinal que eu acredito desse jeito. Tem muita oração que a gente faz com mais incredulidade do que fé. Tem muita oração que a gente faz só no pensamento, não chega nem no início do coração, e quer a resposta. Orei, não deu em nada. Você orou sua oração toda, juntar tudo, não deu meia. Mas quando você ora, dominado pelo Espírito Santo, quebrantado e crendo, e dizendo: Deus, eu creio, a tua palavra diz que todas as coisas me são possíveis, a tua palavra diz que tu podes levantar um morto, a tua palavra diz que o encarcerado pode ser liberto, a tua palavra diz que o viciado pode ser curado. Então eu estou fazendo a tua palavra ser verdade, eu estou validando a tua palavra, eu quero sinais e maravilhas nas minhas orações, na minha vida. Eu estou olhando aqui de cima, eu estou vendo um casal, viveu uma luta muito grande, muito grande, muito tempo de luta. Numa semana Deus fez uma reviravolta, em poucos diálogos Deus fez uma reviravolta. Só Deus. Quando eu vejo esse casal unido, aqui em carinho, em amor, falo: Deus, Tu és Deus. Tinha tudo para essa família não estar unida, tinha tudo para os filhos não verem essa família unida, tinha tudo, mas o agir de Deus, o sinal e maravilha, a obra do Espírito Santo, encaixou essa família para a glória de Jesus. Você é o sinal e maravilha de Deus ambulante. Ah, pastor, não estou vendo isso não. Eu não oro nem por ninguém. Pastor, eu não estou vendo milagre nenhum. Eu não estou vendo transformação nenhuma. Então, querido, é bom você pensar hoje se você está no caminho de morte ou no caminho de vida. É bom você pensar hoje se você está dando lugar para os Ananias e Safira, ou você está dando lugar para os Pedro, João, Tiago, para a unção apostólica. Queridos irmãos, no versículo 15 e 16, nós lemos assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, pelo amor de Deus, aí tira muita onda, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Caravana de Niterói, São Gonçalo, Caxias, São João de Meriti, Paraty, Pati de Alferes, vindo as caravanas para participar do grande mover que estava acontecendo na Barra da Tijuca. Quem pode falar amém? E eles iam chegando, e aí um povo aqui vinha orando e passando a mão, e a sombra dessa mão que você botou aí, meu filho, ia passando e abençoando, e essa sombra ia curando, ia transformando, ia restaurando, ia ministrando. Quem quer viver isso, diga: eu quero. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não é uma historinha de Deus, não é uma lenda de Deus, não é um conto de Deus. Tem gente que lê isso aqui como se fosse um relato lá do museu. Pô, bonito, né? Aquele negócio lá que Dom Pedro escreveu. Aí, mano, foi Dom Pedro não, meu filho. Isso é a palavra viva de Deus. Queridos irmãos, eu estava numa conferência agora, e o pastor Domingos contou uma experiência muito interessante. Ele contou de um pastor chamado Dion Robert. Ele é pastor na África, e aquele pastor, há 31 anos atrás, ele chegou para a igreja e falou assim: ô gente, a gente está trabalhando aqui, trabalhando, não está dando em nada, a igreja não cresce, a gente não sente o poder de Deus, a gente não sente a transformação de Deus.
E eu entendi que nós precisamos trabalhar com células, para ter comunhão na igreja, unidade na igreja, um cuidar do outro na igreja, ter qualidade espiritual, ter discipulado. Aí ele começou a falar, começou a ter muito problema na igreja, muito problema na igreja. Aí um dia ele fez uma reunião, ele era delegado de polícia. Delegado tem um jeito assim, né? Diferente. Falou assim, ó, fica pro lado de cá quem quer essa visão de célula, de cuidado, de discipulado, tal. Vai para o outro lado aqui quem não quer. Para a tristeza dele, um grupo foi para o outro lado. E ele, delegado de polícia, eu nunca faria isso. Meu Deus, a pessoa está me rejeitando, estou falando, não me rejeita não, por favor, me dá chance. Mas ele, delegado de polícia, falou assim, ó, vocês que não querem então, podem ir embora. Não faria isso, mas ele fez. A experiência dele, eu não aprovo isso, mas foi o jeito dele. E ele começou com 75 pessoas o trabalho. Isso tem 31 anos. Deixa eu te contar o que aconteceu. Essa igreja hoje, na Costa do Marfim, tem 300 mil membros. Essa igreja tem 1.800 igrejas abertas por eles, no mundo inteiro. Tem igreja na Rússia, tem igreja no Paquistão, tem em tudo quanto lugar. Quando um membro da igreja sai dessa igreja, ele vai para outro lugar, ele não procura outra igreja não, ele entende que ele é missionário. Se Deus transferiu ele para outro lugar, ele é missionário da igreja, automaticamente. Ele vai para outro lugar, ele abre uma célula, começa a cuidar das pessoas, cuidar, essa visão de cuidado, carinho, amor, e vai trabalhando e cuidando das pessoas. Daqui a pouco a célula multiplica, a igreja mãe abre uma igreja lá, e com isso eles têm igreja pelo mundo inteiro. Irmãos, a unção lá na igreja é tão forte, esse é um ministério de libertação tão forte. Eu já tinha escutado isso, o pastor Domingo agora contou isso de novo lá na conferência. Ele falou o seguinte, que os adolescentes da igreja, quando oram por mortos, muitas ressurreições já aconteceram, muitas. Não sei se você sabe, mas na África tem uma liberação de uma unção de ressurreição incrível, atualmente. E os adolescentes vão para cima, não, eles não podem morrer agora não, Deus pode fazer alguma coisa na vida dele ainda. E eles vão para cima e oram, ressuscitam. Algumas ressurreições aconteceram lá. Meus irmãos, eu vi um vídeo dessa igreja, pensa num negócio assim, 200 mil pessoas no encontro, todo mundo adorando a Deus, as mulheres tudo ornamentadas, aquelas roupas, né, africana, dançando para Jesus, os homens ali com aquele externo branco, com a gravata azul, fazendo uma outra parte, tudo uniformizado, um negócio assim encantador, uma alegria, um negócio de doido. Eu queria te falar, meu irmão, que Deus quer fazer um negócio de doido aqui, Deus quer fazer uma coisa inédita aqui, Deus quer mandar um mover aqui, e nós precisamos crer nos sinais e prodígios, e nós temos que ter uma vida de oração e jejum, e nós temos que querer que na nossa vida haja um ministrar de Deus, para que a partir de nós chegue ao coração dos outros. Queridos, o avivamento na ilha do Timor, em 1965, teve um avivamento na ilha do Timor, 9 mil pessoas se converteram na ilha, em apenas 2 semanas, 9 mil em 2 semanas, se o avivamento pegar a gente, 9 mil aqui na Barra se converter em 2 semanas, não, aqui na Barra pode ser 90 mil, se o avivamento pegar a gente, 90 mil pessoas vão entrando aqui, o culto não para, 24 horas, vai entrando gente, saindo gente, entrando gente, saindo gente, entrando gente, saindo gente, e o mover de Deus vai tomando conta, 90 mil a ser Jesus em 2 semanas, se o avivamento cai, é uma transformação de cidade, que está carente, hein? Que está pobre, hein? Tem hospital aí que não tem anestesia, se tiver que cortar alguém lá para tirar alguma bala, alguma coisa, vai ter que cortar sangue frio, então dá cachaça para ele. Acho que a gente vai começar a fazer isso, morde um pedaço de pau, enfia a cachaça no cara e depois tenta cortar ele, porque está faltando anestesia. Tem hospital que está para fechar, você tem noção do que é isso?
precisa haver um movimento do poder de Deus, precisa o povo de Deus se levantar, para a gente construir os alicerces do caráter da cidade, o pensamento da cidade, a generosidade da cidade, porque isso tudo é fruto de roubalheira. Queridos irmãos, 700 pessoas, além dos 9.000, em 2 semanas. Um detalhe tremendo é que além de 700 pessoas serem curadas pela imposição de mãos e oração, um garoto de 9 anos morreu, e foram falar com um evangelista chamado Saulo. Ele orou, soprou na boca do garoto, o garoto reviveu. 1965, aqui no Timor. Queridos, será que nós queremos um avivamento mesmo? Segundo lugar, como vivia quem tinha o Espírito Santo? Primeiro, sinais e prodígios era o dia a dia deles. Segundo, era comum vê-los reunidos com os salvos. Era comum vê-los reunidos. Algumas pessoas falam assim: eu vou domingo na igreja, depois eu vivo a minha vida, eu não gosto de muito relacionamento. Querido, isso não é do Espírito Santo, isso é do seu eu, da sua personalidade, do seu jeito. Eu respeito isso, tudo bem, eu respeito, você tem que ser respeitado. Agora deixa eu te falar, você quer o Espírito Santo? Então você pede para o Espírito Santo mudar isso, porque você tem que conviver, porque eu e você juntos somos mais fortes. Olha o que diz o versículo 12, na parte B: e costumavam reunir-se todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Você sabe o que é pórtico? Pórtico é um grupo de colunas, romanas, gregas, o que for, e então é colocada uma laje sobre aquilo. Então as pessoas, elas andam ali, aquilo protege do sol, aquilo protege da chuva, então fica sendo o shopping da época. As pessoas colocavam algumas vendinhas na beirada desse átrio, desse pórtico, e ali então poderiam fazer as suas vendas. Você vai em Corinto hoje, tem até hoje lá uma praça com um shopping a céu aberto. Shopping naquela época. Tem lá as marquinhas certinho dos estandes, das lojinhas. Você vê isso hoje lá em Corinto, na praça principal de Corinto, onde tem lá a tribuna onde o apóstolo Paulo defendeu a sua fé. É emocionante. É emocionante. Você olhar para aquele pedacinho e falar assim: aqui o apóstolo Paulo pisou, e eu vou pisar também. Manda essa unção, meu pai. Manda essa unção. Irmãos, tem uma coisa que eu estou crendo com muita propriedade. Eu estou crendo que há uma coisa de transferência de unção de Deus. Porque eu estou vendo isso sobre a vida de pessoas que a gente tem ministrado. Eu tenho visto pessoas fazendo coisas que eles não tinham condição de fazer. Aquela coisa de Elias e Eliseu, aquilo existe. Aquela coisa de Paulo com Timóteo, aquela coisa de Paulo com Tito, aquela coisa de a unção que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida como meu filho espiritual, é uma herança espiritual, desde que eu esteja aliançado com meu pai espiritual. Essa coisa é bíblica. Por isso que eu vejo algumas pessoas aqui, não sabem nem falar direito, assim, português meio fraquinho, então daqui a pouco está pregando, todo mundo ficando assim, Por isso que eu tenho visto milagres, alguns irmãozinhos aqui, aquele irmãozinho ali, maior pregador da igreja. Você já tinha feito alguma palestra aqui na igreja alguma vez? Nunca, foi a primeira vez que você falou, não foi, no caso de vida? Aí você pregou, quantas decisões? Todos, 100%, 10. Todos, ele nunca tinha pregado na vida dele. Isso não é a voz de Deus, isso não é o agir de Deus. O agir de Deus está nesse lugar. Agora você entra debaixo do guarda-chuva ou não, querido? Sabe o que o diabo quer? Que você arrume tanta crítica para fazer para esse lugar, para você não entrar debaixo do guarda-chuva. É muita pressão. Pressão de quê, querido? Pressão de quê? Eu falei hoje aqui na Tadel, pressão, sabe o que é pressão, querido? Pressão é ter um filho no hospital, 150 dias, correndo risco de vida. E o resto da família, um leva um lanchinho para você, o outro leva uma goiabada para você, o outro leva um miojo para você poder ali, porque está no hospital ali, público, e não tem comida para acompanhante, e você 150 dias ali no hospital. Isso que é pressão.
Pode tocar no teclado para alguma coisa para mim, que é bem suave, bem gostosa, bem melódica. Nós temos mania de colocar pressão onde não tem. Nós temos mania de sermos, sabe o quê? Gente focada na gente mesmo, egoísta. Nós queremos chupar sorvete Häagen-Dazs o dia inteiro. Nós queremos a sombra e água fresca. Querido, legal curtir, vai lá, chupa o sorvete lá, depois você vai lá e dá um mergulho na praia, mas depois você sai de lá, agradece a Deus que Ele está te dando saúde, e você arregaça sua manga, e você sacrifica por Jesus, querido. Querido, tem que ter comunhão para isso. Como é que nós vamos fazer alguma coisa se a gente não tiver comunhão? Eles iam para o pórtico, ficavam lá, toda tarde, todo mundo trabalhava, acabava ali, ia para lá para o pórtico, não tinha igreja, não tinha lugar para reunir, eles ficaram lá. Esse pórtico, quando os babilônicos entraram, eles destruíram tudo, mas não destruíram o pórtico de Salomão. Então esse pórtico ficou lá muito tempo, ficou intacto, foi confiado pelo imperador Cláudio, a quem, por causa da antiguidade da coisa, não ousou destruir. Mais à frente foi destruído, infelizmente. Mas o Cláudio manteve aquilo ali, então era a única área coberta assim. Eles iam para lá, eles ficavam juntos lá. E aí, cara, como é que foi o dia hoje e tal? Você acha que eles ficavam lá assim? Oh, aleluia. Não, meu irmão. Convivência cristã, amor, troca, e aí, beleza? Como é que estão as coisas? É a família. Ah, querida, então vamos orar aqui agora. Aí um orava pelo outro. Então eu conversava mais um pouco, aí uma falou assim, olha, eu fiz o quebra-queixo, quer provar? Ah, eu fiz uma cocada de coco queimado, quer dar um tasco. Quem conhece essa palavra tasco? Você tem mais de 50 anos, querido. Junto comigo, quase 50 anos. Né? Quase 50 anos. Meu amado irmão, que coisa tremenda, eles queriam conviver. Querido, por favor, essa semana eu quero ver todo mundo em célula, todo mundo. Ah, pastor, não gosta de célula, querido, por favor, pede para gostar. Pede para gostar, porque nós precisamos do seu amor. Você tem que nos ensinar. Você tem que ir para a célula e falar assim, ó, gente, eu faço assim para resolver um problema financeiro. Porque tem um outro irmão ali que se você não falar, ele vai se afundar mais. Ele está encalacrado, ajuda ele, irmão. Ajuda ele, irmão. Vai para a comunhão, irmão, vai para a comunhão. Pastor, mas eu não gosto, eu te entendo, tá bom, eu te entendo. Mas querido, o Espírito não vai fazer tudo que pode sem a comunhão. O Espírito Santo nos aproxima, pastor, mas eu gosto na minha casa só daqueles que eu gosto. Irmão, eu aprendo com gente que você não imagina. Eu aprendo com gente que eu nunca seria um amigo íntimo, naturalmente, porque os interesses são diferentes. Eu gosto de futebol, a pessoa gosta de basquete, eu gosto de churrasco, o cara gosta só de salada. Ai! Estou brincando, eu gosto de salada também, né? Mas só salada não dá, né? Não tem rodízio de salada nem à toa. Eu gosto de coisa agitada, de movimento. O cara gosta de ficar lá numa casinha, lá dentro do mato. Ai, que bonito, olha lá a montanha. Eu um dia olhando a montanha, já vai me dando uma agonia. 2 dias olhando a montanha, eu já estou com raiva da montanha. Aí você me bota num shopping cheio de gente, fala, opa, tem gente aqui, opa, vou levar para Jesus, vamos fazer alguma coisa, vamos alugar um cinema aqui, fazer uma festa aqui, vamos arrumar um jeito. Cada um tem um jeito, querido, cada um tem um jeito. Meus amados irmãos, eles iam para o pórtico todo dia. Uma pessoa que estava desempregada, situação crítica, não tinha o que comer. Estava indo para a célula, mas tinha vergonha de falar. Um dia, ela falou assim, gente, deixa eu abrir o jogo aqui. Eu agora tenho confiança em vocês. Ó, eu estou passando por isso, isso e isso. Irmão, naquele dia, na comunhão da célula, mudou a vida da pessoa. Sabe por quê? Todo mundo virou agente de emprego. Todo mundo começou a procurar emprego. Todo mundo tinha uma coisinha para ajudar. Aí vinha um e vinha outro e ajudava de outra maneira. Um tinha lá uns negócios lá do menino dele, já deu para o menino do outro, e assim foi. A célula cuidou da pessoa, e finalmente um dia,
uma pessoa da célula conseguiu um emprego para aquele irmão. E aquele irmão agora voltou a ter dignidade, porque trabalho é dignidade. Deus fez o homem para trabalhar. Ele trabalhava no Jardim do Éden, não era para trabalhar do jeito que a gente trabalha, com esse desespero, isso é fruto do pecado, mas trabalhar foi desde o início. Desde o início. Aí ele voltou a ter dignidade. Sabe quem fez tudo? Sabe quem deu suporte? Sabe quem orou? Sabe quem procurou emprego? Sabe quem apoiou? A célula. A célula. Meus amados irmãos, nós precisamos de comunhão. E como ter comunhão aqui? Aqui eu falo e você ouve. Isso não é comunhão. Vamos dar a mão agora. Pronto, é o momento da comunhão. Dá a mão aí. Aí dá a mão, daqui a pouco pega o alquinho. Comunhão não se faz num aperto de mão, irmão. Comunhão se faz numa história de relacionamento. Comunhão se faz no partir do pão. Comunhão se faz da risada do dia que a Coca-Cola caiu no colo de alguém e todo mundo ficou rindo dele e ele todo sujo, que a calça era branca. Comunhão se faz o dia que o menino vem, o menino do outro, e vem e fala um negócio na célula assim, e fica todo mundo pasmo com a autoridade espiritual daquele menino, que fala uma coisa linda na célula. Comunhão, por exemplo, no dia que nós estávamos numa célula lá em Patinga, e a gente estava na célula em Patinga, e nós temos uma coisa na célula, se a sua célula não está fazendo, tem que fazer, que é a cadeira da bênção. Eu vou mandar fazer um envelope assim, para cobrir a cadeira, tá? Escrito cadeira da bênção, tá bom? Ô Efraim, você vê isso para mim, tá? Um envelope desse aí, ó, que envelopa assim a cadeira, escrito cadeira da bênção. Nós vamos botar aqui para vender aqui na igreja baratinho, preço de custo, só para a célula comprar isso aí e levar. Então eles pegam uma cadeira e cobrem lá naquele dia, a cadeira da bênção. Quem está precisando mais hoje aqui? Sou eu. Vai ter uma fila, né? Sou eu. Aí vai sentar ali. Quando ele sentar na cadeira da bênção, vai todo mundo ministrar sobre a vida dele. Senhor, ele está na cadeira da bênção. Nós queremos que esse momento seja profético. Nós vamos clamar a Deus. Isso só se dá na comunhão, porque às vezes a pessoa está com problema e não tem coragem nem de pedir ajuda. Mas aí a gente estava lá, botamos uma pessoa na cadeira da bênção lá em Patinga. Aí todo mundo clamando, lá pelas tantas. Quando o neguinho olha, tem uma garotinha. A garotinha veio com a mãozinha dela e fez assim, ó. Aí, irmão, todo mundo com a mão estendida para orar. Quando a garotinha que estava lá brincando, todo mundo achando que ela não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ela veio. Aí o titio aqui, ela foi, botou a mãozinha dela. Aí todo mundo ouviu ela orar. Deus, abençoa o titio. Para. Deus, abençoa o titio. Você quer ensinar os seus filhos a amar o povo de Deus? Então conviva. Você quer ensinar seus filhos a amar os cheirosos? Só bote cheiroso na sua casa. Você quer ensinar os seus filhos a amar os ricos? Só bote rico na sua casa. Você quer ensinar os seus filhos a amar os engraçados? Bote o tiririca na sua casa. Você quer ensinar a sua família a amar o povo de Deus? Bote quem Deus mandar na sua casa. Queridos irmãos, em terceiro lugar, como vivia quem tinha o Espírito Santo verdadeiramente? Como vivia? O jeito que viviam causava admiração no mundo. Olha o que diz o versículo 13, olha esse versículo, olha que coisa bombástica. Ele diz assim, versículo 13: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Tinha uma galera, ficava vendo eles no pórtico de Salomão, ficava olhando, caramba meu irmão, olha o jeito que eles vivem lá. Eu não quero andar com cristão não, eu não quero ser cristão, mas cara, olha o jeito que eles vivem, eles se ajudam, eles se amam, eles se apoiam, olha que bonito. Mesmo quem não ia para lá,
admirava o jeito que eles viviam. Olha que coisa linda. Uma pergunta: quem admira o seu jeito de vida hoje? Não estou perguntando quem admira o seu carro, não, porque para ter carro basta ter o dinheiro. Quem admira o seu jeito de vida? Eu não estou falando de casa, não, porque casa bonita, até quem não tem dinheiro nenhum aluga, não paga o aluguel, depois é despejado, mas durante um mês ele morou ali. Eu não estou falando da sua roupa, não, porque a roupa, se o Chanel, o sei lá quem vier aí e trouxer uma roupa chique, você fica bonitinho num dia, mas cueca furada, bolso vazio, você pode impressionar, porque a roupa é bonitinha. Eu não estou falando disso, não, eu estou perguntando quem que se impressiona no teu jeito de vida. Estou perguntando quem olha para a tua forma de agir na hora da pancada do futebol, quem olha no teu jeito de agir, no teu linguajar, no tanto que você não fala mal dos outros, do tanto que você evita falar mal das pessoas, do tanto que você valoriza o seu marido, que tem defeito, mas você valoriza ele diante de todo mundo, você joga ele para cima, você joga a sua mulher para cima, do tanto que você valoriza a sua mulher que está grávida, e bota a mão na barriguinha dela e fala: você é a mulher mais importante do mundo, você é a mãe do meu filho, do quanto que você vive de um jeito agradável a Deus. É isso que eu quero te perguntar, porque quem está com o Espírito Santo, quem não está no caminho de morte, ele vive uma vida que as pessoas admiram. E sabe de uma coisa? Quando você vive de uma maneira admirável, os teus filhos também te admiram. Teu filho está na rebeldia, não quer saber da igreja, está no mundo, vai para a balada, e a droga, e a bebida e tal, tudo bem, mas ele sabe quem você é. Um dia Davi chamou o Salomão, e falou: Salomão, eu estou morrendo, queria te falar uma coisa aqui. Aí Salomão falou assim: pode falar. Ele falou assim: ó, tu sabes quem é o Deus de teu pai. No final da minha vida, eu só quero falar uma coisa para o Lucas e para o Gabriel. No final da minha vida, eu só quero poder dizer: tu sabes quem é o Deus de teu pai. E Davi continuou: e tu sabes que tenho nele crido. E tu sabes que esse Deus esquadrinha o coração e analisa a alma. E aí Davi disse a Salomão: portanto, meu filho, se tu procurares, ele se deixará achar por ti, mas se tu o rejeitares, dele tu não encontrarás. Portanto, Salomão, reveja teus caminhos e siga o Deus de teu pai. Meus amados irmãos, que vida nós vivemos para os nossos filhos. Andrew Murray, o maior avivalista da África do Sul, um homem impressionante, o mundo inteiro começou a falar de sua vida, ficou todo mundo encantado, que homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que orava, os milagres aconteciam. A igreja holandesa ouviu falar dele, mas ficou desconfiada, porque é tanta gente que canta bonito, fala bonito, dirige bonito, orienta bonito, ora bonito e que tem a vida feia. É tanta gente que impressiona no púlpito, só não impressiona no céu, que a igreja ficou assustada e falou assim: vamos lá verificar o que é isso. Foi mandada uma comissão lá para a África do Sul para vigiar o Andrew Murray. Depois de uns dias, depois de umas semanas, voltaram para a Holanda. Os irmãos da Holanda falaram assim: e aí, é aquilo tudo mesmo? Sabe qual foi a resposta deles? Queridos irmãos, o Andrew Murray não prega metade do que vive. Não é aquilo tudo, não. O que ele prega é metade do que ele vive. O que falariam de você, meu irmão? O que falariam da tua postura, meu irmão? Jesus está voltando, querido. A vida é curta, querido. Que legado você vai deixar? Mas quero terminar uma última afirmação.
Como vive aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo? Os crentes viviam extremo compromisso com a missão dada por Jesus de ganhar o mundo para Ele. Os crentes viviam extremo compromisso. Olha o versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Crescia mais e mais o quê? O tico-tico? Crescia mais e mais o quê? A galerinha? Crescia mais e mais as multidões de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O versículo 25 mostra que mesmo depois da prisão, que eles foram presos por estar pregando o Evangelho, eles foram presos, tentaram calar os apóstolos. Olha o versículo 25. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eles estavam presos, Deus libertou eles de uma maneira miraculosa do cárcere. Saíram de lá, vão fugir, né? Senão vão prender gente de novo. Não, vão pregar. Foram pregar. Meus amados irmãos, no versículo 27 e 28, nós vemos assim: trouxeram-nos apresentando-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina. Meus irmãos, pastor, você é megalomaníaco? Pastor, você pensa em número? Pastor, você está querendo a igreja lotada para poder dizer que a igreja está lotada? Não, querido, eu só quero que a Bíblia diz, eu quero encher o Rio de Janeiro com essa palavra. Quero encher. Eu quero que em cada canto dessa cidade tenha alguém orando por alguém. Em cada canto dessa cidade tem alguém abraçando alguém, tem alguém apoiando alguém. Quero que em cada canto dessa cidade, uma menina que ficou grávida e que a família botou lá para fora de casa, que tem alguém para acolher. Que em cada canto dessa cidade, um menino que provou da droga, está viciado, quer ficar livre, mas não está conseguindo, ele tem alguém que possa ajudá-lo a sair disso. Quero que em cada canto dessa cidade, um traficante que não aguenta mais matar, roubar, fingir, trocar tiro com a polícia, que ele tem alguém para dizer para você: baixa a bola aí, rapaz. Pode pegar suas arrequisas e botar no chão, que quem está falando aqui agora é um filho do Deus vivo. E esse traficante cai no chão de joelho, e esse armado irmão abraça e fala: você nasceu para ser meu irmão. Você não nasceu para ir para o inferno, não nasceu para tirar a vida de ninguém. Meus amados irmãos, será que nós queremos mudar isso? Um dos movimentos mais fortes do mundo foi o movimento dos morávios, iniciado em Reinhold, Alemanha, no século XVIII. Eles colocaram um movimento de 24 horas de oração durante 100 anos. Os morávios eram uma comunidade totalmente embebida pela vontade de adorar a Deus e servir a Deus. Amados irmãos, esses homens e mulheres chegaram a enviar 2.150 membros como missionários, uma igreja. 2.150 missionários pelo mundo. Era gente comum, era sapateiro, era coveiro, era lavrador. E alguns deles tentaram entrar em alguns lugares para pregar o evangelho e não tinha como. E aí tem uma história muito interessante. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram falar de uma ilha no leste da Índia, aonde 3.000 africanos trabalhavam como escravos. 3.000 africanos. Aqueles 2 jovens moravianos de 20 anos de idade disseram: eles não podem morrer sem Jesus. Não tinha como entrar lá. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. O dinheiro da venda foi usado para pagar a passagem. No dia da despedida deles, a igreja inteira chorava e dizia: vocês têm certeza disso? Vocês nunca mais nos verão, vocês nunca mais verão os seus familiares, vocês nunca mais vão poder jantar com a gente, almoçar com a gente, dar um abraço na gente. Vocês estão se vendendo como escravos para uma ilha no leste da Índia.
onde 3.000 pessoas, 3.000 africanos estão lá como escravos até morrerem. Aqueles 2 jovens disseram: de que vale a vida se não for no centro da vontade de Deus? De que vale a vida se não for para ganhar vidas para Jesus? O que eu vou levar dessa terra? Eu não levo a casa, eu não levo apartamento, eu não levo o carro, eu não levo a roupa, o sapato, eu não levo o dinheiro, eu não levo as contas bancárias, eu não levo os diplomas. A única coisa que eu levo para o céu são as vidas que eu ganhei para Jesus. É o único tesouro que me acompanha. É o único tesouro que ninguém me rouba. Meus amados irmãos, eles foram para lá. E nunca mais a comunidade dos morávios teve qualquer notícia deles. Onde estão os morávios? Onde estão os homens e mulheres capazes de se venderem para que alguém tenha liberdade? Onde estão os homens e mulheres depositados aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, não tem outro bem além de Ti? Onde estão os homens e mulheres que não têm dificuldade de ofertar, de dar o seu dízimo, de dar o seu apoio, de dar a sua vida, de dar a sua voz, de dar seu carinho, para que o nome de Jesus chegue mais longe? Onde estão? Sabe o que eles gritaram quando falaram para eles assim: por que vocês estão indo? Quando eles estavam entrando no navio, os irmãos morávios olhando, da sacada do navio, eles olharam para os seus irmãos morávios e gritaram: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Podia ser o teu filho, tinha uma mãe que estava ali. Podia ser o meu filho, tinha um pai que estava ali. Mas eles deram o seu melhor, eles deram sua herança mais forte, eles deram o seu Isaac, para que 3.000 africanos conhecessem Jesus. Irmãos, nós estamos parados demais, nós estamos lerdos demais aqui na igreja. O maior inimigo do sucesso é o sucesso. A gente batiza muito, a gente ganha muita vida, a gente faz um monte de coisa, e a gente começa agora a falar assim: nossa, nós somos uma igreja de sucesso. Deixa eu te falar uma coisa: sucesso comparando com quem não tem sucesso, pode até parecer verdade, mas sucesso comparando o que a mão de Deus tem feito aqui, nós estamos negligenciando a mão do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Qual é a tua aliança com isso? Qual é o teu compromisso com isso? Qual é a tua paixão nisso? Meus amados irmãos, quantas vidas você trouxe para Jesus esse ano? Gente que joga bola com você e vai para o inferno, gente que conversa com você e vai para o inferno, gente da sua família que come pizza com você e vai para o inferno, gente que bate parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, e que está indo para o inferno, porque conhece uma história sobre Deus, mas não conhece uma experiência com Deus. Conhece um relato da cruz, mas não conhece o impacto da cruz. O que você tem feito para que as pessoas possam se render a Jesus? Qual é a poça de pecado que você está disposto a deitar para que alguém pise em você e chegue ao lado de Jesus? Quem é você no reino de Deus? Irmãos, nós já éramos para ter 8.000 pessoas em células. Era para nossas casas, está assim, ó, tudo 30, 40 pessoas, explodindo da glória de Deus, milagres acontecendo, os prédios em avivamento, os porteiros pedindo oração, os síndicos desesperados, pela glória de Deus tomando o prédio. Era para os empresários da Barra da Tijuca, está um por um vindo aqui, ó. Tu falando assim: pastor, precisa de quanto? Eu tenho aqui 2 milhões, tenho aqui 1 milhão. Eu não quero que a igreja gaste aqui, quero que gaste em missões. Como é que eu faço? A igreja me ajuda? Sim. Vamos abrir a igreja onde? Onde é que você quer abrir a igreja? Nós vamos abrir a igreja, nós vamos dar toda a coordenação, vamos fazer tudo. Você vai abrir uma igreja, o dinheiro que Deus colocou na sua mão, você quer? Conta com a gente, nós vamos fazer junto. Você dá o dinheiro, a gente dá o know-how, a gente dá a logística, e nós vamos enviar, e nós vamos ganhar vida para Jesus. Você vai ter algo para contar no céu, você quer isso?
Ah não, pastor, eu vou acumular. Enquanto eu não bater meus 20 milhões, eu não paro. Tem banco no céu não, querido. Não tem banco no céu. Sabe por que tu não vai precisar de nada disso? O Cordeiro de Deus te basta. Eu queria pedir à igreja, aqui líder de célula, tem Tadeu aqui, você não vem, você está em pecado. Pastor, qual o pecado? Falta de fidelidade a mim, falta de amor por mim, falta de coerência comigo, falta de paixão pela palavra, pela visão da igreja. Você é líder de célula, você tem que estar no Tadeu, cara. Você tem que se preparar. Hoje eu falei de uma estratégia nova aqui, super importante, aí você não vem. Aí eu falo semana que vem, outro já ouve. Aí se eu falar de 2 vezes, aí é repetido, mas cada dia um público. Mas tem gente que vem toda semana, tem gente aguerrida. Pastor, mas está apertando muito hoje. Não estou apertando não, meu irmão. Quem está apertando é o Espírito Santo, que está me massacrando. Essa semana eu vou começar um avivamento para a tua vida. Essa semana eu vou começar um jejum para a tua vida. Essa semana agora eu estou começando um jejum pela tua vida. Eu não vou pedir para você fazer e vou deixar você sozinho não. Eu vou jejuar muito pela tua vida. Eu estou me colocando na brecha por você. Essa semana eu estou começando algo novo pela tua vida. O que vai ser eu não sei. Eu só estou pedindo a Deus que a minha igreja seja tomada por um avivamento. É só isso que eu estou pedindo. Eu não quero viver uma igreja da normalidade. Eu não quero viver uma igreja que fala assim, batizamos 1000 pessoas, parabéns. Era para batizar 2000, 3000. Era para impactar a cidade. Era para mudar toda essa porcariada que está aí, essa maldição que está aí. Era para a gente estar mudando tudo. Nós temos que seguir o nosso compromisso. Não estou falando para parar de comer pizza, parar de passear. Não estou falando para parar de tirar férias. Não estou falando para parar de andar no carro com ar-condicionado, não estou pedindo para você perder o lazer da sua casa, o conforto da sua casa, mandar seus filhos tudo lá para Morávia, não, eu não estou te pedindo nada impossível, estou te pedindo paixão, estou te pedindo paixão, estou te pedindo para amar Jesus, e não ir no caminho de Ananias e Safira. Pastor, ficou estreito hoje, aí eu fico calado, você faz o caminho de Ananias e Safira, está morrendo, não sabe. Está morrendo, não sabe. Não, você não vai morrer, você vai viver. Por que você vai viver? Por causa de 4 coisas. Porque você vai ter a admiração do mundo pelo jeito de viver. Porque você vai viver reunido com os salvos. Porque você vai ter sinais e maravilhas na sua vida. E porque você vai fazer de tudo para levar a sua célula e a sua igreja a ganhar multidões para Jesus. Irmãos, nós podemos batizar esse ano 2.000 pessoas em vez de 1.000. Nós podemos, olha, esse negócio de 600 células, 600 e poucas células, eu já não aguento mais esse número 6. Mas está agarrado nesse número. 6 já me lembra 666, já não quero ser mais. Nós temos que abrir 100 células para Jesus nos próximos 2 meses. Pastor, mas por que abrir 100 células? Que são mais 100 agências do reino, mais 100 líderes ministrando. Quem pode me ajudar nisso? Quero terminar essa palavra aqui, eu peço 5 minutos só. Aqui eu preguei para a igreja uma palavra de fervor e paixão pelas almas, mas você que está aqui visitando, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você e disse para você, você é parte disso. E se hoje você quer aceitar a sua vida no altar do Senhor, colocar a sua vida no altar do Senhor, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai multiplicar sobre a tua vida, Ele vai te usar para a glória dEle. Tem alguém aqui hoje que quer começar uma nova vida em Jesus? Tem alguém aqui hoje que quer se arrepender dos seus pecados e dizer, Jesus, muda a minha vida, muda a minha história? Já tem algumas pessoas levantando a mão, glória a Deus, mas eu queria fazer uma oração para te ajudar. Repete comigo assim, feche os seus olhos e diga para Deus, só Ele vai ouvir. Deus, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu quero que Ele mude a minha história, em nome de Jesus, amém.